Oi, gente, eu sou a Paty e hoje vou falar sobre o livro A Traidora do Trono, da Owen Hamilton, que é a continuação de A Rebelde do Deserto. Então, se você ainda não leu A Rebelde do Deserto, eu aconselho você a ver o vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, porque esse vídeo vai ter spoilers do que aconteceu no primeiro livro. Eu não vou ficar segurando o livro porque ele vai ficar brilhando durante o vídeo conforme eu mexo ele, mas vocês sabem que eu tô falando dele. A história então começa alguns meses depois da Batalha de Farrali, que aconteceu no finalzinho do livro da Rebelde do Deserto. Se eu não me engano, se passaram 6 meses e durante esse período a Amani levou um tiro numa missão e ficou entre a vida e a morte, mas depois de ser bem tratada, ela consegue sobreviver. Porém, quando ela acorda, ela descobre que o Jim foi para uma missão bem longe, então ela fica bem magoada com isso porque ele foi embora sem se despedir enquanto ela estava lutando para não morrer. E o livro começa com a Amani indo para uma nova missão de resgate, onde ela liberta várias prisioneiras em uma cidade. Porém, isso desencadeou algumas coisas que acabam levando ela a se tornar prisioneira do sultão. E com seus poderes anulados e percebendo que não tem como escapar, ela decide transformar isso em algo útil. Então ela acaba se tornando uma espiã ali para a rebelião, porque ela está no melhor lugar para descobrir os planos do sultão. Eu gostei muito desse segundo livro, eu já tinha me apaixonado pela história já em A Rebelde do Deserto. E a gente vê nesse segundo livro o quanto a história se desenvolveu, a rebelião está com um engajamento mais forte e estratégico. E a personagem da Amani se entregou à sua essência como Dandy e também está focada completamente na rebelião. Desde o primeiro capítulo você já fica muito envolvido na história porque os rebeldes estão na ativa, querendo sempre estar um passo à frente do sultão. E uma coisa que eu gostei muito é que no início do livro tem um glossário de personagens que dá um ótimo resumo de quem é cada personagem que conhecemos no primeiro livro. E o primeiro capítulo também conta uma historinha resumindo o que aconteceu no primeiro livro e também nos contando o que aconteceu nesse período entre o primeiro e o segundo livro. Então você não perde tempo tentando lembrar o que aconteceu, tentando lembrar quem é quem na história. Em algumas partes no início a autora também volta a explicar alguma coisa que tinha acontecido, então você fica muito bem situado como se tivesse acabado de ler o primeiro livro, o que foi ótimo pra mim porque eu não tenho uma memória boa e eu sempre acabo esquecendo o nome dos personagens. A Amani está muito mais poderosa nesse livro como Dandy, ela abraçou o seu poder com tudo, até a forma dela falar como ela sente a areia e o deserto ao seu alcance mostra o quanto isso faz parte da identidade dela. No primeiro livro ela era uma garota em busca de independência e uma vida melhor que acaba caindo por acaso no meio de uma rebelião, e agora no segundo livro ela está muito engajada com a rebelião, e apesar dela continuar sendo aquela personagem heróica, ela tem as suas fragilidades, e nós enxergamos isso a partir do momento que ela é feita como prisioneira e fica dependendo dos rebeldes para escapar de lá. Ao mesmo tempo, ela se depara com várias mulheres no harém do sultão, que é onde passa a maior parte do livro, e o harém foi algo que eu achei muito interessante, porque no meio de manipulações, na verdade essas mulheres estão fazendo de tudo para sobreviver e a Amani tem que mostrar ser mais esperta para desviar desses obstáculos. Outra coisa muito interessante é que nós conhecemos melhor o sultão nesse livro. A Amani acaba se tornando a Dandy do sultão, que era um lugar antes ocupado pelo irmão dela, o Norshan, que fez um grande estrago no primeiro livro e agora ninguém sabe do paradeiro dele. E com essa proximidade do sultão, a Amani agora pode ver se ele é essa pessoa ruim e nós descobrimos os verdadeiros planos do sultão, que é uma grande surpresa. O livro tem cenas bem empolgantes onde nós vemos os Dandys rebeldes em ação, e é incrível como cada poder deles se encaixam perfeitamente nas missões dos rebeldes. As mitologias dos Genies com os seus filhos Dandys continuaram incríveis nesse livro e foram muito mais exploradas também. O livro abusa bastante de histórias antigas dessa mitologia, o que eu gostei muito de ler também. O livro também tem muitos personagens novos, mas na verdade a maioria nem são tão novos assim, só que acabam ganhando um papel mais importante nesse segundo livro. E todos eles se encaixam na história de uma forma muito interessante. Um dos personagens novos que eu gostei em particular foi o Sam. Eu não vou dar detalhes sobre quem ele é, mas vou dizer que ele é uma pessoa do bem, mas muito gananciosa, que acaba caindo de paraquedas na rebelião. E ele é aquele personagem sarcástico que se acha o máximo, então eu me diverti muito com ele. A Shazad continua sendo uma das melhores personagens da história, ela é a melhor líder que o príncipe rebelde poderia ter como braço direito. E a amizade dela com a
Mani evoluiu muito nesse livro. Elas se conectam de uma forma tão incrível, como se elas fossem muito parecidas, mas ao mesmo tempo muito diferentes. Enquanto que a Mani é mais ansiosa e se arrisca mais, a Shahzad é mais sensata e sabe medir os danos de um plano mal feito. E isso dá um equilíbrio incrível para a história, além delas terem esse relacionamento como se fossem irmãs. E eu não poderia deixar de falar que a representatividade feminina do livro é maravilhosa, não só por ter essa protagonista forte e destemida, mas também por ter personagens secundárias muito importantes. Teve muitas partes onde as personagens secundárias roubavam a cena e foi uma das coisas que eu mais gostei de ler. O romance continua na medida certa nesse livro. O Jin e a Mani ficam na maior parte separados e no início eu pensei que não ia gostar disso, mas depois eu percebi que foi a melhor escolha que a autora poderia ter feito. Porque o foco do livro é a rebelião, então quando as cenas românticas acontecem, mesmo sendo em situações tensas, elas dão aquela sensação de alívio e conforto durante a leitura. E apesar dos conflitos que eles acabam tendo, você continua torcendo muito por eles dois. O final do livro me surpreendeu muito. Aliás, o livro todo tem várias reviravoltas e cenas que deixam o ritmo da leitura mais acelerado. E é claro que o final tem vários ganchos para serem concluídos no último livro e te dá aquela noção de onde a história vai parar, o que me deixa muito animada. E é por isso que eu gostei muito do livro, assim como o primeiro. Eu sou completamente apaixonada pela mitologia e a magia que tem na história. Eu gosto muito da ambientação do livro também. O deserto faz parte da identidade da Mani e isso é incrível. O livro tem personagens fantásticos, com muita cumplicidade entre eles, além de ter uma protagonista que acaba se tornando uma grande heroína. Então o livro é um conjunto perfeito de elementos que eu gosto muito de ler e eu tenho certeza que vai agradar vocês também. E é isso, gente. Comenta aqui embaixo se você já leu o livro ou está aguardando ainda para ler ele. Não se esqueçam de curtir o vídeo. Se você for comprar o livro, aproveite e compre pelos links do canal que eu deixo aqui na caixa de descrição. E se você é novo por aqui, aproveite e se inscreva no canal também. E até o próximo vídeo. Tchau!